Olá pessoal, estamos aqui novamente com Stanley Abidão, também portador de ELA e presidente da Associação Brasileira Lutando contra ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica. Isso. E com a Rita, que também é casada com um portador de ELA e veio aqui nos contar como é conviver com isso no dia a dia. Stanley, vamos começar com você então. Conta pra gente como é o seu dia a dia, como tem sido a evolução e quem são as pessoas que estão te auxiliando nesse momento da sua vida. Olá a todos, mais uma vez nós estamos aqui e é um prazer estar aqui com vocês novamente. A esclerose lateral, como já falado, é uma doença que não nos dá muitas alternativas. O dia a dia é ruim. Vocês viram aí como é que foi a nossa chegada aqui no estúdio, a dificuldade que começa logo quando acordo, né? A dificuldade para você se locomover até o banheiro, para você tomar banho, para fazer suas necessidades, e tudo isso você precisa de apoio. Então eu tenho um apoio básico em casa que me dá esse suporte, e depois vem a situação de trocar de roupa, que não é fácil, e enfim, é a vida, faz parte. E aí depois começa o dia normal, de uma forma diferente das pessoas normais. Eu preciso mais ou menos de umas 2 horas para sair de casa. Não é fácil, todo dia, né? Não é fácil. Rita, e como é ser esposa de um portador de ELA? Como é o ambiente familiar? Como é a vida com os filhos, com os amigos? Como que isso surgiu na sua vida? Conta pra gente a sua experiência. Sim, bom, no nosso caso hoje, agora assim, nesse mês de janeiro, o Arivaldo está completando 3 anos dos primeiros sintomas da doença. Embora o diagnóstico tenha aproximadamente 1 ano e pouco, mas os sintomas já surgiram em janeiro de 2013. Então, completando 3 anos agora, né, com os primeiros sintomas, e até descobrir o que era, é um susto na nossa vida e, na verdade, uma negação de tudo, né? E uma felicidade quando a gente vai ao médico. No caso do meu marido, ele foi acometido da ELA bulbar, diferente da ELA do Stanley. Então ele começou com uma disfluência na fala, a dicção ruim, e eu comentando que estava ruim, que ele precisava de um fono, mas ele não percebia. E minha mãe também questionava: que isso, você tem mania de dicção perfeita, que bobagem, deixa cada um falar do jeito que quer. Mas eu estava percebendo que a fala estava começando arrastada, então começamos aí a fonoaudiólogo, nada identificado. Depois a fala foi ficando cada vez mais difícil, mais arrastada, crises de falta de ar, e começamos aí a pneumologista, também não descobriu. Então cada vez que vinham, faz esse exame, negativo, ai que alegria, cada vez a gente ficava mais feliz, porque na verdade nunca tínhamos ouvido falar da ELA, apesar de sabermos da doença do Stephen Hawking, mas parece que era uma coisa meio que, entre aspas, de cinema. Não era uma coisa muito distante da realidade, era uma ficção. Então hoje, depois que descobrimos, ano passado, infelizmente o diagnóstico foi demorado, de repente até por um pouco de negação nossa, na aceitação propriamente dita da doença, né, por saber o prognóstico, né, que não é nada bom, e aí é administrar e se estruturar para enfrentar o dia a dia da doença. E na verdade fácil não foi, como ainda não é, muito difícil, e é como o Stanley falou, já começa de manhã cedo. O Arivaldo, apesar de ser acometido da ELA bulbar e ainda deambular, embora com dificuldade, ele precisa de auxílio para ir ao banheiro, auxílio para tomar banho, para fazer a alimentação, que é interal por sonda gástrica. Ele já perdeu a voz? Ele respira por traqueostomia, já não fala nada e não come nada atualmente. Sim. De modo que ele precisa de auxílio 24 horas. Então, hoje nós contamos com o auxílio do home care. Mas quem não tem mas até ter o home care, eu que fazia tudo, os meninos, os nossos 2 filhos e a empregada da casa, que é uma pessoa maravilhosa, e não é à toa que as coisas acontecem. Ela está comigo há 20 anos,
então é da família, eu falo que ela é patrimônio da família, já tem aquele selinho. Então ela que me ajudava. Quando ele fez a gastrostomia, era eu e ela, nós saímos do hospital e eu não tinha nenhum técnico de enfermagem para ajudar e não tenho nada a ver com essa área de saúde, nunca tinha nem Você visto. Acabou se aprimorando. Tive que me adaptar, então eu era a última a dormir e a primeira a acordar, de domingo muito cansativo, a domingo, né? muito cansativo. Stanley, é muito cansativo, né? Com certeza, é muito difícil. E dá uma exaustão emocional em quem cuida e quem tem a doença. Eu acho que a gente tem que preocupar com os dois lados, né? Os dois lados. Aquilo que eu falei aquela vez na audiência pública, a saúde da família e do paciente. Sim. Porque os dois acabam adoecendo. É verdade. Acho que envolve toda a família, né? Toda a estrutura familiar e os amigos também. A vida como um todo. Stanley, e os custos? Deve ser muito difícil para manter tudo isso. Como fica essa questão do dia a dia, né? Dos custos de você, do transporte, você não dirige mais. Como que funciona isso? Na verdade, infelizmente, não diferente das demais doenças, mas a doença do neurônio motor, a esclerose lateral, ela tem uma particularidade. A Rita bem sabe disso. Porque hoje, os protocolos que se tem de tratamento para essa doença não são muitos, né? Mas um protocolo eficaz, que a gente sabe que é o tratamento multidisciplinar. E dentro desse tratamento multidisciplinar, inclui a alimentação, que é uma alimentação diferenciada. O paciente ele tem que ter uma alimentação hipercalórica. E com isso, enquanto uma pessoa normal ele precisa de 2.500, 3.000 calorias por dia, eu sentado numa cadeira de roda imóvel preciso de 5.000. Por quê? O meu metabolismo ele é muito mais rápido. Entendi. Do que uma pessoa normal. Então já vai por aí. Então, isso faz parte dos sintomas, sim. Das consequências da ELA. Sim, na verdade, o metabolismo acelera. O metabolismo ele fica acelerado, né? Então a alimentação então tem que ser uma alimentação especial. No caso de quem já está com sonda gástrica, ele precisa de uma alimentação integral. Se ele não tiver um convênio, se ele não tiver um suporte financeiro, ele vai estar bastante complicado, porque é tudo muito caro, né? Eu tomo um suplemento que custa R$60 por semana. Então via oral. Então quem não tem condições? Então hoje infelizmente a gente está se debatendo no Brasil com muitas pessoas que estão passando por essa dificuldade. A gente tem acompanhado alguns pacientes e vendo essa questão básica da alimentação precária. Que é o básico. Sim, né? No caso do transporte é muito complicado. No Brasil não tem ainda um meio de transporte acessível, um custo acessível. Hoje as adaptações que tem para os carros são muito caras. Custa o preço de um carro, para você ter uma ideia, para fazer uma adaptação. Então o paciente ele tem que se adaptar ao que ele tem, infelizmente. Então é isso que a gente tem lutado. E a ideia da nossa associação é, em breve, a gente ter um carro adaptado que dê estrutura, que dê esse apoio para o paciente aqui em Brasília. A ideia de um local para essa associação é muito boa, né? Que vai reunir tudo isso. Na verdade, isso a gente já está mobilizando, a gente já está estruturando esse local, que é onde vai funcionar o centro multidisciplinar. Multidisciplinar, com toda a estrutura para atender os pacientes de ELA. Essa é a nossa vontade, esse é o nosso ideal. Que seria ótimo, né? Seria de fato excelente, né? Especialmente para quem não tem essa estrutura do home care. E eu acho que a gente tem que pensar no paciente portador da ELA, não só nessa questão do atendimento multidisciplinar, mas eu acho que também no atendimento à família, naquele aspecto, a família se envolve, o cuidador se envolve, e via de regra ele não tem condição de pagar um ajudante para auxiliá-lo. Uma pessoa sozinha, se for só sua esposa, Stanley, ela não dá conta de te ajudar o dia inteiro, de te mudar da cama para a cadeira. É necessário uma equipe. É necessário uma equipe. E então, vale lembrar também, o custo disso? Desculpa até te atrapalhar, Rita, vale lembrar, o paciente de ELA, de doença neurônio motor, devido a essa alimentação mais reforçada, ele fica pesado. Fica pesado. Então a maioria dos ajudantes, com certeza, se não tiver uma forma certa de pegar, ele vai ter problema.
Então Verdade. é aquilo que a gente estava conversando até anteriormente. A gente tem que cuidar também de quem está cuidando da gente, senão a gente vai ter outro problema. Vai ter outro problema. E dentro dessa questão ainda tem os direitos, né? A questão do direito. Exatamente, porque um cuidador, né, um ajudante dentro de casa é considerado um trabalhador doméstico. E o trabalhador doméstico hoje, ele tem todos os direitos. Com certeza. De um trabalhador normal, de uma empresa privada, né? Então você tem que pensar nas horas extras para esse cuidador, porque vai precisar de madrugada, você pode precisar de algum auxílio. Então o cuidador vai dormir, ele vai ter que ganhar hora extra, adicional noturno, férias, 13º, e quando esse cuidador está em férias, tem que ter o substituto desse cuidador. Então você está duplamente onerado, né? Com quem sai e com quem fica cobrindo as férias. Pra vocês e o terem encargo uma ideia, social hoje, é altíssimo. Sim, hoje, para vocês terem uma ideia, à noite eu devo acordar umas 3, 4 vezes para mudar de posição. E quando quer ir ao banheiro também? Não, aí você não vai. Você se programa para isso. Para isso. Então é tudo muito complicado, né? Mas a ideia da associação também, pegando esse gancho que a Rita falou, não é só apenas o apoio, o suporte ao paciente. Mas também a família. Mas a estrutura, sim, a família. Aos cuidadores também. Isso, também. que a gente vai ter o nosso assistente social dentro da associação, que vai dar esse suporte. Psicólogo, o psicólogo é importantíssimo. Porque, infelizmente, eu não posso fazer tudo aquilo que eu gostaria de fazer, mas eu vou fazer a minha parte. Com certeza. Então a gente vai fazer a diferença, eu tenho certeza. Com o apoio da Rita, com o apoio de outras pessoas. Com o apoio de todos que estão nos assistindo também. Sim, as pessoas de bem se unindo em prol de uma causa nobre, né? Isso, eu acho que devemos também chamar o Estado, né, para assumir o papel dele, que está estabelecido na Constituição Federal, é dever do Estado, com sim. Certeza. E ele tem que se aperceber que, ao não cuidar do paciente, ele está indiretamente atraindo mais pacientes, um ônus maior ainda para ele, que é a família, que também é uma consequência e adoecendo pelo desgaste físico, emocional e financeiro. Com certeza. Então é uma tríade aí muito séria, muito preocupante, que o Estado tem que se preocupar desse aspecto. Tem que cuidar do paciente, que ao cuidar do paciente, saúde pública, ao cuidar do paciente, bem cuidado, eu estou evitando que mais pessoas nessa família adoeçam. É básico a saúde. Agora eu estava observando, tem lugar que desistiu de fazer carnaval para investir na saúde seja pública. Que dinheiro for, 100 mil, 200 mil, 1 milhão, não importa, o que for para a saúde ainda é muito. Quantos pacientes estão morrendo? Eu já fui ao SUS pegar medicação para o meu marido e chegou lá, não teve. Eu tive que voltar no outro mês. E as pessoas que aquele medicamento, se não tomar naquele mês, é crucial. Então, quer dizer, 100 mil faz diferença, 200 mil, 500 mil, 1 milhão para carnaval? Convenhamos, com um país decadente do jeito que está, nós temos que priorizar a saúde. Então, vamos tomar consciência que a gente está precisando erguer a cabeça e olhar para frente, olhar para o próximo, né? Sim. E, acima de tudo, se colocar naquela situação. Quando eu estou aqui divertindo, bebendo cerveja, dançando, aquele paciente está lá com o dinheiro que deveria estar sendo investido na saúde, né? Ele está lá penando porque não tem uma maca para ele no hospital, não tem uma UTI, um leito de UTI disponível, sem contar os outros desdobramentos maiores, né? Verdade. Stanley, e para finalizar, o que você gostaria de falar para o público que te assiste, para as pessoas que querem conhecer a associação? Qual é a mensagem que você quer deixar nesse bate-papo? A mensagem que eu gostaria de deixar a vocês que estão nos ouvindo realmente o Estado ele tem obrigação de se envolver nesse processo. A gente, vocês vejam, né, a gente como paciente fazendo o papel muitas vezes do Estado. Eu não estou querendo cobrar um posicionamento do Estado, eu estou demonstrando a vocês, porque muitas vezes nós tiramos recursos do nosso próprio bolso para ações, inclusive como as viagens que a gente precisa fazer, como as novas notícias que a gente sempre tem que manter os pacientes informados, enfim. Então a gente precisa de apoio, a gente precisa de ajuda, e essa ajuda não é para mim, não é para o Stanley, essa ajuda é para a causa.
essa ajuda ela é realmente para a situação, porque a situação merece. No dia 3 último agora, dia 3 de janeiro, entrou em vigor a Lei Brasileira de Inclusão. Então essa lei ela é muito interessante, muito bonita, e realmente ela traz muita abrangência sobre diversos direitos dos pacientes. Mas o que a gente quer, não só como um paciente de esclerose lateral, mas aqui agora eu falo pelos todos os pacientes do Brasil que estão à mercê da saúde, eu falo para o Estado para fazer cumprir essa lei, porque fazendo cumprir essa lei, com certeza a gente vai ter até uma otimização de custos em relação a aquele paciente acamado que hoje precisa de um leito de UTI, que ele poderia estar em casa, né, Rita? Poderia estar em casa esse paciente, ele está tirando a vaga de um outro paciente, e enfim, a saúde ela precisa realmente ser vista com mais carinho, com mais atenção, e reforço, a saúde sem educação ela também a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente precisa de educação para ter uma boa saúde. Rita, e você, como esposa de um portador de ELA, mãe, profissional, o que você gostaria de dizer para as mulheres, para as mães, para os filhos que estão passando por essa situação? Sim, eu gostaria de reiterar todas as palavras do Stanley, né, que é exatamente nessa linha que nós pensamos e entendemos que um paciente deve ser tratado, e além de tudo acrescentar que o paciente portador de ELA, precisamos ter essa consciência, é um paciente que mantém a capacidade cognitiva perfeita. Então daí o conflito do próprio indivíduo acometido da doença, que está com a cabeça perfeita, porém o corpo, a voz não responde. Então ele não perde a consciência como se perde no Alzheimer, ao contrário do que se pensa. Ele pode ficar totalmente imobilizado, mas ele pensa, ele raciocina, ele entende tudo. Então, acima de tudo, ele precisa de carinho, de atenção e de respeito da família. Né? Ele está vivo, exatamente, ele está vivo. Ele precisa de carinho, atenção, respeito. No caso do meu marido, graças a Deus, nós temos amigos maravilhosos, e agora dizem que é na hora da doença que se vê, né? Quem são os verdadeiros amigos. E de fato, o Stanley faz parte de um grupo que nós temos, tem mais de 70 pessoas nesse grupo que interagem diariamente, sem contar as visitas. Ninguém o abandonou. Eu acho que isso o mantém forte. Essa ajuda mútua. E com vontade ainda de viver, apesar de toda, né? Essa luta pela vida é muito bonita, porque a pessoa está perdendo todos os movimentos, perdendo todos os neurônios, motores, né? E não há rejeição dos amigos. No caso dele, os amigos fazem festa para convidá-lo especificamente. Então, aproveitando cada minuto de vida. Aproveitando cada minuto. E como foi noticiado recentemente, a suposta causa, né, da ELA, que agora desenvolveram um medicamento, né? Isso já é uma grande esperança. Já é uma grande esperança. Então esse paciente ele tem que se manter vivo numa condição boa, daí o atendimento multidisciplinar, ele é absolutamente necessário. Meu marido, eu considero que ele está numa condição boa, e acredito que se viesse a medicação, ele teria uma possibilidade de reversão de no mínimo 50%, que pra gente já seria muito. Que é muito bom. No mínimo, porque ele anda ainda, ele não fala, porque ele já está com tráqueo e com a sonda gástrica, mas na verdade o atendimento multidisciplinar ele é importantíssimo para manter esse paciente numa condição de, em breve, receber, né, um medicamento que, quem sabe, irá curá-lo, né? Então, só quem realmente passa, né, pelo problema que sabe o que é ter um prognóstico de fim de vida de 3 a 5 anos, que é o que dizem. Eu ainda digo mais, Rita, eu digo, se vier algum tipo de tratamento ou medicação que pelo menos barre a progressão da doença, já é um avanço. Já é um avanço muito grande. Grande luz, né? Porque o instinto da sobrevivência, mas para ele isso, é mais forte. A gente precisa estar vivo. Além dos investimentos, das pesquisas, a gente precisa estar vivo. O paciente precisa estar vivo. Acima de tudo. Né? Então esse é o nosso lema ao paciente que está nos assistindo, que mantenha-se vivo, mantenha-se com a chama da vida acesa dentro de você, que em breve nós vamos ter novidades. Tenho certeza absoluta, eu tenho essa convicção a cada dia. Eu sei que o amanhã vai ser melhor.
Então a gente tem que acreditar. E também eu deixo essa mensagem para o familiar, que a gente sabe está cansado, que já às vezes já fadigado, está estressado. Tenha um pouquinho de paciência, porque há uma luz no final do túnel. Tudo vai dar certo no final. Eu tenho essa plena certeza. E muito obrigado. E eu, assim, antes de encerrar finalmente, eu gostaria até de, assim, louvar a atitude do Stanley, né, em montar essa instituição e essa garra, essa perseverança, apesar luta pela vida, do acometimento, apesar do acometimento da doença, que a gente sabe que não é fácil, até o cansaço físico do portador de ela é muito grande, e ainda assim ele se desloca da casa dele, faz viagens grandes, exaustivas, em busca de seminários, de estudos, em busca da cura da doença. Então eu costumo dizer que não é à toa que pessoas como Stanley e como meu marido Arivaldo foram acometidos da doença. Por certo, nós temos um propósito, né? Que eu acho que ele é muito maior do que imaginamos. Com certeza. E é aí que nós vamos vencer e vamos ajudar pessoas que estão precisando. Com certeza. Eu quero agradecer a sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de poder ajudar e contribuir, né, com o que for possível. E o bate-papo continua semana que vem. Isso. A gente agradece muito a atenção de todos e voltamos logo em seguida. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Rita.